Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise de binários. Hoje a gente está dando continuidade, né, ao conjunto de aulas falando sobre arquitetura, o assembly, né, na arquitetura x86 e 64. E na aula de hoje a gente vai ver, que é um vídeo rápido, né, a gente vai ver o conjunto de instruções, a classe de instruções cmove, que é uma classe, que são instruções que fazem movimentação de dados, né, só que de maneira condicional, tá? É um move condicional, por isso o nome cmove, né? Conditional move. A gente viu já algumas instruções condicionais, né? Instruções set, os jumps e agora esse último grupo chamado cmove. Nas próximas aulas a gente vai ver como é que a gente faz a implementação de estruturas que normalmente a gente tem em linguagem de programação, como C, por exemplo, que são os ifs, né, os loops e etc. Então a gente vai ver como é que a gente utiliza essas instruções condicionais para implementar essas construções. E essa classe de instruções cmove, ela tem instruções ali que podem ser utilizadas em algumas situações para fazer esse tipo de implementação de ifs, né, de maneira mais eficiente, inclusive, do que usando jumps por conta de características dos processadores que a gente tem hoje em dia. Eles usam pipeline e tal. Então a gente vai ver que em algumas situações, quando a gente pode usar o cmove, né, essas instruções elas acabam tendo uma performance superior, né, um desempenho superior à implementação de ifs usando jumps. Mas isso são assuntos aí para a próxima aula. Hoje é um vídeo rápido, eu só quero mostrar para vocês essa classe de instruções cmove. Tá? Bom, as instruções cmove, elas têm um mnemônico cmove, né? Uma fonte e um destino, tá? A sintaxe é muito parecida com a sintaxe das instruções de movimentação que a gente já viu, né? Move. Só que tem algumas restrições. O destino aqui, o R, ele tem que obrigatoriamente ser um registrador, tá? Ele não pode ser nada além do que um registrador. Já a origem, tanto pode ser um endereço de memória, como pode ser também um registrador. Então, o S aqui pode ser memória ou pode ser registrador. Então, essa instrução, ela basicamente vai mover os dados que estão na origem para o destino. Então, mais ou menos a mesma coisa que o move faz, só que ela é baseada nas condições. Então, esse cmove ela move de S para R no caso de igual. A gente já viu essas condições no set e também no jump. Então, são as mesmas condições. Os valores do registrador rflags que são testados, são as flags, né, que são testadas, são as mesmas. Tudo a mesma coisa. A única coisa que vai mudar aqui é a semântica da instrução. Ela vai mover o valor que está em S para R se a condição for satisfeita. Então, ela sempre lê o valor de S. Então, se o S estiver na memória, ela vai fazer uma leitura da memória, mas ela só vai mover o valor que foi lido para R se a condição for satisfeita, se a condição for atendida. Tá? Então, essa que é a ideia das instruções de movimentação condicional. As condições são as mesmas, né, que a gente viu nas instruções anteriores, set e jump. Né? Então, aqui move se igual, cmove se não igual, né, o diferente. Cmove se negativo, né? Esse S aqui, esse negativo. Cmove se não negativo, né? As primeiras duas instruções também têm um apelido, assim como todas as outras que a gente viu, né? Set, também jump. O JE tem um apelido, né? Que é o J0, né? Que jump se 0. Aqui também, cmove se 0, né? Cmove se não 0. A gente também tem as condições greater, né? Greater or equal, lower, lower or equal, tá? Com os seus respectivos sinônimos. As condições testadas são exatamente as mesmas que a gente viu nas instruções set e jump. Tá? Então não vou ficar me alongando muito aqui nessa avaliação, isso já foi feito em aulas anteriores. Então, se você ainda não viu essas aulas anteriores, eu sugiro que você volte lá principalmente para a aula onde eu falo sobre os registradores rflags, né? E também a aula seguinte, onde eu falo sobre as instruções set. Então lá eu explico um pouco melhor, mais detalhadamente, essas condições aqui, por que essas condições são testadas, etc. Tá? E a gente também tem as instruções para avaliações considerando valores sem sinal, né? Lembrando que aqui os valores que foram utilizados, né,
na instrução anterior, numa instrução de comparação, numa instrução de teste, ou ainda numa instrução aritmética, a instrução CMove, ela supõe que os valores que foram utilizados foram com sinal, já que a gente está supondo que foram sem sinal, né? Então, quando eu faço um CMove above, eu estou querendo testar se um valor é maior do que o outro, só que supondo que eles não têm sinal, tá? A gente tem o CMove equal, né? Aliás, CMove above ou equal, desculpa, que basicamente vai testar se um valor é maior ou igual ao outro, né? O CMove below e o CMove below ou equal. Então, as mesmas condições que a gente já viu, sem nenhuma novidade. Tá? Agora, algumas observações são importantes. A origem e o destino, tá? O S e o R, eles podem ter 16, 32 e 64 bits, mas não é permitida a movimentação de dados de 8 bits, ou seja, a gente não pode mover 8 bits. Esse R aqui ele não pode ser um registrador de 8 bits, ele tem que ser obrigatoriamente um registrador ou de 16, 32 ou 64. E uma outra questão é que essas instruções aqui elas não levam aqueles sufixos, né? B, Q, W, L, porque o assembler ele já vai identificar qual é a quantidade de bits que você está movendo baseado no registrador que você colocou aqui. Se for um registrador de 64 bits, então você vai mover 64 bits. Se for um registrador de 32 bits, você vai mover 32 bits, tá? Bom, beleza. Então, pessoal, hoje, como eu falei para vocês, esse vídeo, como eu falei para vocês, era um vídeo rápido, curto, só para apresentar essas instruções para vocês. Dê uma olhada nela, né? Para que ela não seja nenhuma surpresa, porque vocês podem encontrar essas instruções em códigos reais. E a gente vai voltar a falar delas quando a gente for mostrar a implementação, né, de loops, ifs, etc. Principalmente de ifs, a gente vai ver de novo a utilização dessa instrução CMove, tá? Então por hoje é basicamente isso, e aí a gente volta a conversar no próximo vídeo. Um abraço e até lá.